Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor está aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é perfeito, Deus é fiel, meus irmãos. Ele sabe tudo o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca, mas Ele nos dá uma oportunidade de estar aqui juntinho com Ele para ouvir a palavra. Ele traz a palavra na hora certinha para nós ouvir em nome do Senhor Jesus, que sabe que nós necessita ouvir esta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, toda honra e toda a glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Eita glória, bom dia, Pai do Senhor Jesus, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esta palavra, mas o horário não tem a ver. Todo momento, toda hora que você for orar, for ouvir esta palavra, Deus vai operar na sua vida. Não importa o horário, não importa se é de dia, se é de noite, Deus proverá na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele traz a palavra na hora certinha, a hora que nós estamos precisando de ouvir a palavra em nome do Senhor Jesus. Engrandecido e exaltado seja o nome dele. E entre deixando o seu like, com muita alegria no coração para ouvir a palavra. Deixa o seu like no canal, abençoe o canal, seja um abençoador. E você que é inscrito, Deus abençoe sua vida, que Deus te prospere, que Deus te dê inteligência e sabedoria para você vir entender o que o Senhor está entregando ao seu coração e você praticar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E você que não é inscrito, se inscreva. A serva do Senhor está orando por todos aqueles que estão entrando no canal, mas abençoe o canal. Quando você se inscreve, o canal vai crescer em nome do Senhor Jesus. Seja um abençoador na obra do Senhor. Glória a Deus. Eu já apresentei suas orações, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está aqui no controle de tudo, porque já apresentei a Ele. A serva do Senhor já está preparada aqui espiritualmente para trazer a palavra. Então, o Senhor está no controle de tudo. E quando o Senhor está no controle de tudo, nós temos a certeza que estamos certinho no caminho certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí orar ao Pai Nosso para começar em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, mais uma vez, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém e amém e amém. Vamos aí começar a palavra aí bem edificada, aí já oramos, já apresentamos ao Senhor. Então vamos prestar atenção aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que esta palavra vai falar ao coração dos meus irmãos. E hoje nós vamos para João capítulo 8, versículo 12. E o refrão da palavra vai falar assim: o iluminador do universo. O iluminador do universo. Meus irmãos, às vezes eu falo o refrão da palavra e você pensa assim: a palavra não vai falar comigo, a palavra não faça isso, não despreze a palavra não. Porque toda palavra que o Senhor manda para conosco edifica, porque Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe o que nós precisamos, todos nós precisamos de ouvir a palavra. Eu sou sedenta da palavra de Deus, porque a palavra me edifica, me ensina, me exorta. Ela é vida para nós prosseguir em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos prosseguir para nós aprender mais um pouquinho? Então nós vamos para João capítulo 8, versículo 12, e o refrão da palavra fala: um iluminador do universo. Glória a Deus, aleluia. Versículo 12. O versículo 12 vai falar assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos prestar atenção que o Senhor vai falar conosco em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus me dê graça, que a palavra é bem graciosa, bem longa. Em nome de Jesus. Vai edificar os nossos corações. Vamos prestar atenção aí, meus irmãos. Vou tentar falar menos, que é para nós entender mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus, porque a palavra aqui, a serva do Senhor leu, a serva do Senhor separou, apresenta para o Senhor, e a palavra dele está aqui. Ele enviou o meu coração ao seu coração, edificou o meu coração, creio que vai edificar o seu também, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus continua se identificando como o grande eu sou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, faz mais uma grande declaração divina, dizendo: eu sou a luz do mundo, a luz é a fonte de todas claridade, iluminação, brilho e fulgor. A luz é símbolo de entendimento e esclarecimento. A luz é também símbolo da própria vida, pois o nascer de uma criança é conhecido como dar à luz. Uma mulher que teve um filho é uma mulher que deu à luz. Gênesis capítulo 21, versículo 2. Jesus é tudo isso e muito mais. Ele é a luz da vida, a luz que dissipa todas as trevas, a luz do conhecimento e da inteligência. Ele é a luz que liberta o homem das trevas, da ignorância espiritual. Ilumina o seu entendimento a respeito de Deus. Glória a Deus forte. Esta palavra é para você. Em nome de Jesus, toma posse. Glória a Deus, aleluia. Vamos a entender. Quando o Senhor fala para o homem, a palavra é para todos nós. A serva do Senhor está sempre explicando. O pequeno ao grande, do grande ao pequeno. Glória a Deus, ele não faz acepção de pessoas, amém? Para ouvir a palavra. Vamos continuar e prestar atenção que Deus está falando conosco. Em João capítulo 1, versículo 4, João afirma que nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E em João capítulo 1, versículo 9, Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em João capítulo 9, versículo 5, o Senhor Jesus voltou a dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16, Jesus transmitiu a sua luz para a igreja, dizendo: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein? Aleluia. Em Salmo 118, versículo 27, o salmista escreve dizendo: Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Em Salmo 27, versículo 1, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Glória a Deus, aleluia, aleluia. João capítulo 33, versículo 28, a Bíblia afirma que Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida será a luz. Repetindo,
Eu falei João, né, meus irmãos? É Jó. Eu vou repetir. Jó, capítulo 33, versículo 28. A Bíblia afirma Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida será a luz. Jó. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Vamos continuar para nós entender. Jesus veio ao mundo para tornar claro ao homem o conhecimento da salvação. Ele veio para iluminar a mente humana e libertar o homem das trevas, da ignorância espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A maioria das pessoas que são evangelizadas possui um conhecimento mínimo de Deus e do Evangelho de Cristo. O que lhe falta muitas vezes são o conhecimento de Cristo, mas sim a fé em Cristo. Glória a Deus, é forte esta palavra, esse versículo, hein, meus irmãos? Eu vou ler mais uma vez esse versículo para ficar bem concluído no coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meus irmãos. Oh, glória, santo é o Senhor. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Jesus é fiel, meus irmãos. Vamos aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Da glória de Deus e do Evangelho de Cristo. O que lhe falta muitas vezes não é o conhecimento de Cristo, mas sim a fé em Cristo. Eita glória, eu acho que eu pulei uma partezinha aqui, eu vou repetir, meus irmãos, é bem forte esse versículo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma que o Deus deste mundo, o Deus desse século. Meus irmãos, entendeu? Quando fala no Deus do século, ele está falando aqui, presta atenção, meus irmãos entender. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Olha aí, cegou. Presta atenção, meus irmãos. O Deus desse século. O Senhor não está falando dele. Ele está falando do maligno, que cegou os olhos. Porque ele quer ser o Deus desse século. Né, meus irmãos? E meus irmãos entendeu aqui? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A maioria das pessoas que são evangelizadas possui um conhecimento mínimo de Deus e do Evangelho de Cristo. O que lhe falta muitas vezes
não é o conhecimento de Cristo, mas sim a fé em Cristo. Olha aí, forte, né, meus irmãos? O inimigo, ele cega as pessoas, para a pessoa não entender o que Deus está falando, o que o Evangelho está dizendo, para não prosseguir, matando a fé das pessoas, apresentando os pratos aí para as pessoas saírem da presença do Senhor. Mas você que tem um entendimento da palavra de Deus, e Deus está falando aqui, o que está faltando não é o conhecimento que você tem em Cristo, a fé que Ele é, que Ele pode, que Ele faz, que Ele executa, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele pode, tudo pode, amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir para nós entender aqui em nome de Jesus. Aleluia. Em João capítulo 3, versículo 19, Jesus diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Olha aqui, João capítulo 3, versículo 19, Jesus diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia, é forte, hein? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, é forte, hein? Em 1 João capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E em 1 João capítulo 1, 2, versículo 8, João escreve que vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Glória a Deus, aleluia, vai passando as trevas e a verdadeira luz vem alumiando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em João capítulo 12, versículo 36, Jesus diz, enquanto tendes, em João capítulo 12, repetindo, João capítulo 12, versículo 26, Jesus diz, enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. E em Atos capítulo 18, em Atos capítulo 26, versículo 18, Paulo afirma que Jesus se manifestou para abrir os nossos olhos e nos converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os meus irmãos entenderam? Vou ler esse versículo mais uma vez. João capítulo 12, versículo 26. Jesus disse, enquanto terdes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. E em Atos capítulo 26, versículo 18, Paulo afirma que Jesus se manifestou para abrir os nossos olhos e nos converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Aleluia. Forte, né, meus irmãos? Jesus nos libertou. Glória a Deus, aleluia. E estamos aqui.
na presença do Senhor, dando glória a Deus. Aleluia. Só Deus pode fazer isso na nossa vida, nos libertar, meus irmãos. Amém? Vamos para a conclusão da palavra. Jesus Cristo é o candelabro que ilumina o templo, a lâmpada que se acende no escuro, a candeia que brilha em lugar tenebroso, a luz que dissipa todas as trevas, o farol que ilumina o mundo inteiro. Glória a Deus. Olha, essa é a conclusão da palavra. Glória a Deus, aleluia. É o resumo da palavra. No final, vamos repetir? Jesus Cristo é o candelabro que ilumina o templo, a lâmpada que se acende no escuro, a candeia que brilha em lugar tenebroso e a luz que dissipa todas as trevas, o farol que ilumina o mundo inteiro. Glória a Deus. Toda honra e toda a glória é dada para Ele até aqui. Forte Ele é. Ele sempre será. Aleluia, eternamente, a nossa luz. A luz divina. E nós temos que estar na luz. O Senhor quer clarear a nossa vida neste mundo, em nome do Senhor Jesus. Do mundo das trevas para o mundo da luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós vier até a Ele, Ele está conosco e Ele nos preparará a porta do céu, porque Ele é a porta do céu. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu a palavra? Em nome do Senhor Jesus. Você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Então envie. Envie, porque você vai ser abençoado e vai abençoar outra vida. Uma sementinha que você está plantando numa terra fértil, que Deus vai dar o fruto. Glória a Deus. Você que ainda não entregou, quando confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração, você Deus, Deus em você, é um particular que você vai ter com Deus. E fala: Senhor, eis-me aqui. Eu entendi a palavra, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Salve-me, minha casa e minha família. Escreve meu nome no livro da vida. E Deus vai te abraçar, tirar esse fardo pesado, vai te guiar. E você ande aqui, ó, na palavra do Senhor, aprendendo todos os dias. É um divisor de água para mim e para todos. Eu acredito em nome de Jesus. Amém? Nós não temos que perder nada. Nós não vamos perder nada seguindo esse caminho. Nós só tem a ganhar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E para você que saiu, volte. Em nome de Jesus, volte. Volte, porque é tempo de se converter ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. E vamos aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, orar pelos nossos familiares, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. E Deus proverá. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.